Nós temos falado nesse ano sobre a importância de entendermos que o cristão ele vive para realizar um movimento. Deus, ele é um Deus que tem uma obra que ele quer realizar e ele colocou a igreja dele para realizar essa obra. Nosso Deus, ele tem trabalhado ao longo da história para demonstrar o seu amor, para revelar ao homem quem ele é, como ele ama o ser humano e o projeto dele para o ser humano. E a revelação máxima do Senhor foi quando ele enviou o Senhor Jesus Cristo à Terra. Não havia como haver uma revelação tão mais direta, tão mais precisa do que o Senhor Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. É aquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade. O Senhor Jesus Cristo é Deus, e ele disse isso: eu e o Pai, nós somos um. Fazer parte do cristianismo, ser um verdadeiro cristão, é professar a fé nesse Senhor Jesus. É fazer votos a Ele e somente a Ele e mais ninguém. É também possuir uma ética, viver segundo um código de honra, que tem se perdido aí ao longo do tempo, infelizmente. E fazer parte do cristianismo é também fazer parte de um movimento, desse movimento de Deus, que quer revelar a si mesmo e o seu plano de salvação para toda a humanidade. Esse é o projeto de Deus. O nosso Deus, alguns autores dizem que o nosso Deus hoje, ele está em missão. E se o nosso Deus está em missão, se ele está trabalhando para um alvo, para um objetivo, nós que somos dele precisamos estar em missão também. A igreja, ela existe para executar esse movimento, para fazer parte desse movimento, que é um movimento de transformação do mundo. A igreja existe para isso. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós, na execução dessa tarefa, nós teríamos lutas, nós teríamos oposição, nós teríamos forças e pessoas que seriam contrárias a esse movimento de Deus, que seriam contrárias a essa tentativa de Deus de colocar o seu reino sobre a terra. Quando eu digo tentativa é porque ele vai fazer isso. E ele está implantando o reino dele nesse momento. E eu e você precisamos entender que nós somos os instrumentos de Deus da implantação do reino dele aqui na terra. E a palavra de Deus nos alerta que basicamente nós vamos ter 3 inimigos que vão trazer essa oposição. Primeiro inimigo, a nossa própria carne. Nós mesmos, com as nossas lutas, a nossa teimosia, o nosso orgulho, os nossos defeitos, eles em si já são instrumentos contrários a esse movimento. Minha oração, muitas vezes como pastor, é: Senhor, não deixa que eu estrague o que o Senhor está fazendo em Serra Negra. Senhor, não deixa que eu estrague o que o Senhor está operando através da igreja. Às vezes eu brinco assim, mas eu tenho uma consciência: olha, Deus tem abençoado muito essa igreja, apesar do pastor que ela tem. Eu brinco, mas eu sei de quanto tem verdade disso que eu estou falando. Apesar de mim, Deus tem feito muita maravilha aqui no nosso meio. Outro inimigo que nós vamos ter é o mundo. O mundo, ele é algo que ele não quer ser mudado. Ele funciona dentro do seu ritmo, com os seus valores, e ele não só não quer ser mudado, mas ele tem um poder de atração e ele quer moldar você, quer moldar a sua cabeça, quer fazer a sua cabeça, quer fazer com que você tenha os interesses e os valores que ele tem. Então nós temos a nossa própria carne como um inimigo, nós temos o mundo como um adversário, como oposição, mas irmãos, nós também temos o inimigo real, que a palavra de Deus chama de diabo. Existem alguns teólogos que estão tentando despersonalizar o diabo, e eu não posso fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo não lidou com o diabo como se ele fosse apenas uma influência
uma força, alguma coisa que não fosse pessoal. O Senhor Jesus Cristo falou com ele e falou dele como um ser pessoal, como uma pessoa real. E a Bíblia trata o diabo como uma pessoa real. Nós somos cristãos, somos batistas de uma linha tradicional. E a linha tradicional, ela entende a existência do diabo. O que nós não fazemos é supervalorizá-lo. É dizer que ele tem mais poder do que ele tem. Mas um outro erro seria, e esse nós não vamos cometer, é o erro também de dizer que ele não é influência. É o erro de dizer que ele não tem poder nenhum. Que ele não faz nada. Nós não podemos ter esse triunfalismo, mas também esse derrotismo a gente também não pode ter. Nós temos que olhar para esse inimigo que ele está querendo detonar a sua vida, ele quer acabar com você. E se ele não puder acabar com você, ele quer te desacelerar. Ele quer fazer com que você não seja a bênção que Deus quer que você seja e que Ele sabe que você pode ser. Algum tempo atrás, eu aprendi uma lição muito importante com o meu professor, o Dr. Carlos Osvaldo. E ele falou que o diabo ele tem uma estratégia. Se ele não pode tirar de você aquilo que Deus ordenou e prometeu e vai te dar, aquilo que você não tem condição de abrir mão, ele vai fazer com que você abra mão daquilo que você pode não querer usar. Então, por exemplo, você é salvo, é do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ninguém nos arrebatará da mão do Pai. Mas, já que você é dele, mas pelo menos eu posso fazer com que você não viva do jeito que Deus quer que você viva. E ele vai tentar nessa direção. Ele não tem condição de tirar a tua salvação, a tua eleição, mas ele vai tentar fazer com que você seja nulo no seu testemunho, porque isso você pode optar em abrir mão. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto onde um anjo nos revela como nós vencemos esse inimigo. Essa mensagem ela é muito importante para você pelo seguinte: a vontade de Deus para nós é que todos nós aqui estejamos engajados neste movimento. Estejamos juntos. Estudemos juntos, cresçamos juntos, trabalhemos juntos. Eu sei de irmãos aqui entre nós que ainda estão decidindo se vão se engajar de verdade ou não. Outros já decidiram se afastar. E eu quero dizer que, tanto para você que ainda está decidindo se vai se engajar ou não, e para você que decidiu dar um passo atrás e de manter uma distância entre a igreja, eu quero dizer para você que você está do jeito que o diabo gosta. O diabo ele não se importa com crentes que não estão fazendo o seu trabalho. Ele se importa com aqueles que querem fazer a vontade de Deus na sua totalidade. Esse tipo de crente o diabo nem precisa tentar, porque a situação que eles estão já traz nulidade ao seu testemunho. Você não faz a menor diferença. Eu não vou nem te tentar, porque vai que eu te tento e você queira se consagrar, né? Essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos hoje ela é importante, porque a nossa igreja ela tem um desejo real de fazer parte desse movimento. Nós estamos treinando, temos nos reunido. Sexta-feira, na reunião do conselho, nós temos desenvolvido um projeto que eu já falei para os irmãos, de levar um Novo Testamento para cada lar de Serra Negra. São 7.000 lares. Nós queremos levar um Novo Testamento para cada família de Serra Negra. E você acha que o diabo quer isso? Quanto mais as pessoas viverem nas trevas, melhor. Talvez você pode falar, mas é bobeira, você vai dar um Novo Testamento, a pessoa não vai nem ler. Depende da forma como você der. E aquele Novo Testamento naquela prateleira como uma bomba relógio. Você abriu, fez clack. Começou a ler, fez boom. Quanto mais o diabo puder deixar as pessoas afastadas das Escrituras, ele vai fazer. Então nós temos esse projeto. Outra razão que eu entendo como importante essa mensagem
é porque às vezes existem cristãos que brincam de ser cristãos. Eles querem escolher que parte do evangelho eles vão obedecer. São desses que eu falei, que às vezes mantêm uma postura mais de afastamento. São esses que ficam reticentes, eles não sabem exatamente se eles se engajam ou não. Como eu falei, alguns estão em dúvida. Eu sei de pessoas que estão me assistindo em casa agora porque eles não querem estar aqui. Eu sei de pessoas que não fazem parte da nossa igreja, estão assistindo em casa, e eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Algumas talvez escondidas dentro do seu quarto agora, para a família que tem talvez uma outra religião, para a família não perceber que eles estão ali ouvindo a palavra de Deus. Querem seguir Jesus de longe. E eu sei que essa mensagem ela vai ser importante, porque o diabo ele não está brincando de ser diabo. Por isso é melhor você não brincar de ser crente. O que o diabo quer fazer está muito claro desde o início. E o Senhor Jesus falou, ele foi homicida desde o início. Ele quer a tua destruição. Ele não pode tocar no Pai, então ele vai querer rasgar a foto dele, que é eu e você. Eu queria que você, nessa mensagem, você entendesse que Deus não quer que você fique distante ou que você ainda tenha dúvida se você deve participar de cabeça nesse movimento. É importante que você ouça essa mensagem com o coração aberto, sabendo que você tem um inimigo. E, gente, ele não é apenas inimigo dos crentes, ele é inimigo de toda a raça humana. Ele não quer apenas destruir os crentes, ele quer destruir todo o ser humano. Só que aqueles que já estão na mão dele, ele não precisa mexer muito. Nós que um dia fomos iluminados e começamos a olhar a vida de um jeito que Deus quer que a gente olhe. Nós que uma vez entendemos a verdade e Deus nos levou numa direção que nós poderíamos ver o que está acontecendo de forma na vida espiritual da sociedade. É esse que ele quer silenciar, que ele quer calar. Lembra que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não quer que as pessoas experimentem essa maravilhosa luz. Vamos orar antes de nós irmos para o texto? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu sabes, Senhor, da luta para que essa mensagem fosse pregada. Sabemos, ó Deus, que temos um inimigo que não quer que o seu povo seja alertado. E nós vamos alertar o teu povo, porque assim o Senhor quis. Nós vamos fazer a tua vontade, não de qualquer outra. Ajuda-nos nesta noite, ilumina-nos, para que possamos fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela tua palavra. No nome de Jesus que oramos. Amém. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12. Normalmente quando eu falo assim, abra sua Bíblia em Apocalipse, eu já escuto um ui, 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 né? Apocalipse capítulo 12. Para aqueles que gostam desse assunto, essa matéria se chama escatologia, a doutrina que estuda as últimas coisas. Capítulo 12, ele é basicamente a metade da tribulação. Deixa eu falar um pouquinho sobre deixa eu dar um panorama aqui rapidamente. Nós estamos em 2012, algumas pessoas estão esperando o fim do mundo. Falta para o fim do mundo mais do que 1007 anos. Por que eu vou dar essa precisão toda para vocês? Né? Porque a palavra de Deus afirma que antes do fim do mundo, antes dessa era acabar, dessa existência histórica acabar, antes disso, a igreja será arrebatada a qualquer momento. A verdadeira igreja, o verdadeiro salvo. Com o arrebatamento da igreja, vai começar um período aqui sobre a terra chamado de Grande Tribulação. Essa tribulação ela vai ser dividida em duas fases. A primeira fase vai ser o aparecimento do anticristo, e muitas pessoas seguirão ele como se ele fosse o Messias. Mas na metade dessa fase ele vai revelar para Israel, vai revelar para o resto do mundo que na realidade ele não é o Messias. Nesse período, então, começa um evento escatológico onde Deus ele vai estar direcionando toda a sua ira, tudo aquilo que ele tem guardado para a humanidade, e ali vai ser derramado nessa segunda parte, que é a segunda parte que é chamada realmente da Grande Tribulação. A Grande Tribulação ela vai terminar com a descida do Senhor Jesus Cristo junto com todos os eleitos, todos os salvos, junto com a sua igreja.
e já passou pelas bodas do Cordeiro, pela tribulação de Cristo. Já começa a bodas do Cordeiro lá em cima e ela termina aqui na terra. Ocorre uma batalha chamada Batalha do Armagedon. E aí o Senhor Jesus Cristo instaura de forma completa o seu reino aqui na terra. Esse reino que nós estamos implantando hoje será completamente estabelecido quando o Senhor Jesus Cristo voltar com a sua igreja. E ele reinará durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás será julgado, todo mal será extirpado, e aí começará um estado chamado estado eterno, onde não haverá mais no universo a presença do pecado. Nossa, que alegria. Por isso que antes desse estado eterno, vai ter o milênio, e antes do milênio, 7 anos de tribulação. Por isso que eu digo, bom, para que acabe o mundo tem que ter 1007 anos ainda. No mínimo. Então não vai ser em 2012. Sinto muito para aqueles que já estavam vendendo as coisas, se despedindo do pessoal. Não vai ser em 2012. Essa passagem que nós vamos ler, do capítulo 12, está bem nessa parte onde começa a ser derramada, onde já foi derramada bastante da ira de Deus sobre a terra. E Deus já está começando a faxina. A faxina que vai acontecer de uma vez por todas. Nunca mais vai precisar de outra faxina. E ele começa essa faxina pelo céu. Não é engraçado isso? O que Deus vai faxinar do céu? Versículo 7. Hoje houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui interessante, vai ser uma explicação interessante, por exemplo, lá na passagem de Jó. Vocês lembram quem que é o personagem que está lá no céu com Jó, com Deus? Está lá o diabo. O que ele está fazendo lá, gente? Interessante isso, né? Num plano espiritual, num plano celestial, Deus está lá com os seus filhos, com os seus entes, daqui a pouco aparece lá. E aí Deus vira para Jó e fala: viste o meu servo Jó? Homem bom e reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Jó faz o que ele sempre fez. Acusa. Ah, mas ele também só faz isso porque o Senhor é bom com ele. Bom, você percebe então que Satanás, de alguma forma, tem condição de estar na presença de Deus. Até aqui, só. Nunca mais isso vai acontecer. Depois desse texto. Nunca mais isso vai acontecer. A presença de Satanás será realmente extirpada do céu. Mais pra frente a gente vai ver da terra e depois da existência. E aí é lago de fogo para toda a eternidade para ele. Essa figurazinha do diabo com garfinho, com chifrinho, mandando lá no inferno, isso é a maior mentira que ele quer pregar. O inferno, na realidade, foi feito para ele sofrer. Para ele e todos aqueles que quiserem concordar com ele. Então foi expulso. E aí agora, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Gente, aqui o anjo ele vai proclamar com grande voz: ó, agora acabou mesmo. É interessante que você vai ver que Satanás, até esse momento aqui, ele sempre tem duas atitudes. A primeira atitude está no versículo 9. Ele tem como função seduzir o mundo. Enganar o mundo. Pessoal, nós vemos claro. Eu quero que o irmão entenda o seguinte. Uma das estratégias de Satanás é fazer da armadilha uma coisa que aparentemente, olhando assim, parece ser inofensiva.
para que uma armadilha possa pegar um bicho, ele tem que... O que um caçador faz diante? Lembra daquele negócio que fecha assim e prende o bicho? O que você tem que fazer? Tu deixa ele ali exposto? Tu tem que botar duas coisas. Primeiro, tu tem que pôr algo que o atraia. E segundo, tu tem que camuflar aquilo que vai prender ele. Gente, o que a sociedade faz aí fora de carnaval, de festa, de balada, é justamente isso. Ele põe lá um queijinho e ele joga umas folhinhas em cima daquilo que vai fechar e vai prender a pessoa. Ele promete um prazerzinho, ele promete uma vantagenzinha e ele coloca as folhas em cima da rede que vai prender a pessoa. Porque o que a Bíblia ela nos ensina é que todo esse tipo de diversão, todo esse tipo de coisa que está atrelada à balada, que está atrelada à diversão de uma forma geral, ela é uma coisa transitória, passageira, e as pessoas dão risada do que não vale a pena dar risada. Por exemplo, existe um bloco no Brasil de carnaval que é homem vestido de mulher, vocês já viram isso? Se você olhar, aparentemente é uma coisa engraçada, né? Um monte de homem fingindo que é mulher. Tu vê os caras barbudos de batom, né? Parece ser uma coisa engraçada, mas na realidade o diabo é que está dando risada disso. Porque aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. E não fica só o cara vestido de mulher. Fica ele imitando mulher. E fica se requebrando com trejeito de mulher. O diabo tá dando risada desse cara e esse cara tá achando que isso é legal. Eu fico vendo as coisas que acontecem no carnaval. É a primeira vez que muitas meninas perdem a virgindade no carnaval, e rapazes também. É a primeira vez que muita gente começa a usar drogas. É a primeira vez que casais abrem seus casamentos para novos integrantes, e ali a troca de casais ou o adultério de uma forma menos ruim para eles entre si, mas a gente sabe que é ruim de qualquer jeito. É a primeira vez que o marido traz sua mulher nessa época, muitas vezes. E é tudo como se fosse uma coisa de muita alegria, né? Mentira. Se fosse uma festa tão alegre, a gente não precisava ter uma quarta-feira de cinza. Eu fico vendo, a gente não teve quarta-feira de cinzas, não é? Nós que estivemos lá no Retiro. Nossa quarta-feira foi de alegria. Poxa, a gente estava voltando animado, querendo contar para todo mundo como é que foi, né? Poxa, como voltamos ali renovados pelo Senhor. O que Satanás ele tem feito no mundo é seduzir o mundo, é enganar o mundo, é dizer, cara, eu posso te dar prazer. Não pode. Nós não podemos evitar nele. Essa é a tarefa da antiga serpente. Foi o que ele fez com Eva. Mostrou alguma coisa positiva no pecado e não existe. Beleza, olha, se você comer, você sente prazer. Ela sentiu prazer e morreu em seguida. Vale a pena? A gente precisa tomar muito cuidado, porque Satanás ele continua com esse ministério. Ele joga essa folhinha em cima da armadilha de tal forma que as pessoas dizem, não, que mal tem. Não, que mal tem essas festas assim, que mal tem carnaval, que mal tem o ficar muita juventude, que mal tem você namorar sem a aprovação dos seus pais. Não, você não está fazendo nada de errado. Que mal tem dar só uma cheiradinha, só uma fumadinha, só uma droguinha. Que mal tem? Não está fazendo mal para ninguém. Qual o problema? Eu vou mentir, mas eu vou mentir de uma forma, é uma mentira branca. É o preconceito, né, dele? A mentira branca, faz mal pra ninguém. Ó, fala pro teu pai que você não foi lá. Fala que você foi comigo. Pronto. Foi um veneninho, tá lá, mas foi uma coisa bonitinha pra parecer que é legal. E o Satanás continua fazendo isso no mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Primeira coisa então, ele seduz o mundo.
Mas ele também tem uma segunda tarefa. Com o mundo ele seduz e com os crentes ele acusa. O mundo ele seduz e os crentes ele acusa. De novo, o crente de verdade, ele tem toda a condição de não ser mais seduzido pelo mundo. O crente ele tem uma capacidade de olhar para a armadilha e falar: aqui está uma armadilha. Como que você está vendo? Eu estou vendo porque o Espírito Santo está me mostrando. Há uma armadilha aqui. O crente, então, ele não é mais enganado. Ele pode pisar naquela armadilha? Pode ou não? Infelizmente pode. E muitos irmãos, infelizmente, pisam. Só que eles não são enganados, como o mundo. Porque se ele é crente de verdade, ele tem o Espírito Santo dele que mostra, ó, aqui tem. Ele tem uma percepção espiritual que o mundo não tem. Mas se ele fala, eu não quero pisar nessa armadilha, sabe o que ele se faz? Nem precisa pisar, cara, tu já tá todo errado. Não sei nem o que tu tá fazendo na igreja. Por que você vai na igreja? Acha que Deus vai ouvir tua oração? Tu é um pecador safado, rapaz, tu não sabe o que eu acho que eu... Você não acha que eu não sei o que você faz? Rapaz, deixa ser hipócrita, cara. Deixa de ir pra igreja, rapaz. Todo mundo tá vendo que tu é um pecador, que tu é safado pra caramba. O que tá fazendo na igreja? Tá orando por quê, rapaz? Tu acha que Deus vai ouvir tua oração? Tu tá tudo errado, rapaz. Tu acha que Deus vai te ouvir? Para de ser hipócrita e para logo de orar, porque Deus não vai ouvir tua oração. É isso que ele vive fazendo. E tá indo pra igreja? Sabe o quê? Vai pagar pecado? Cara, pra que tu tá indo pra igreja? Tu não vai viver mesmo que tu escuta lá. Vai entrar por um ouvido e sai por outro, que eu já sei, eu vejo tu fazendo isso. Ou lá, você na escola quer se posicionar. Não, eu não vou lá. Eu não vou lá pra festa do ponto. Vai lá, Santão. Então vai estudar, então. Vai lá, seu bonzão. Você é o bonzão, né? Você é o que não comete pecado. Tu acha que tu vai salvar o mundo, meu brother? O diabo ele vai fazendo isso. Olha lá, querendo dar bom testemunho. Você acha que eu não vejo o que você faz dentro do seu quarto? Ou dentro do banheiro, ou sozinho no computador? Santão, santo do baú. Isso é que o diabo faz com a gente. E a outra lá querendo ajudar a amiga. Tu não tem moral nenhuma pra ajudar tua amiga, tu não obedece teu marido. Quer falar o que pra ela? Hipócrita. E tu quer ajudar o teu amigo por quê? Tu não manda em casa, cara. Tua mulher que manda em tu. Agora tu quer dar de bonzão aí. Gente, é isso. Essa é a estratégia do marketing. De repente você está querendo ser uma bênção lá na tua escola. E ele vai falar, você não tem direito de ser bênção aqui. Eu sei que tu é tudo errado. Às vezes você quer se consagrar. Ih, olha lá, querendo se ajoelhar. Ih, rapaz, Deus não vai te ouvir não. Nós vamos ser tolos se nós ouvirmos essas acusações. Porque a nossa resposta para todas essas acusações é que pode até que seja verdade. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Tem uma história de Martim Lutero nesse ponto, enquanto ele estava lá no castelo e estava traduzindo a Bíblia para o alemão, muitas pessoas seriam transformadas por lerem a Bíblia na sua língua. Diz que Satanás o acusou dia e noite. Um dia ele falou, olha, tudo isso que você está falando é verdade. Mas todas essas acusações não têm mais valor, porque o Senhor Jesus rasgou o escrito de dívida que tinha contra ele. Gente, o nosso inimigo ele tem esse ministério contra nós. Irmãos, pode acontecer de você ter feito uma coisa muito feia, de ter cometido um pecado muito grave. E esse que está pregando aqui tem consciência de que eu sou um desses. E que eu não teria por mim mesmo, pela minha moral, mérito algum de estar aqui na frente pregando para vocês. Mas o que eu tenho para dizer é que todas as acusações de Satanás, por mais verdadeiras até que sejam, elas perderam seu valor quando o Senhor Jesus Cristo pegou todos os meus pecados e grudou lá na cruz e morreu com eles. E essa é a nossa reação. A nossa reação basicamente vai ser 3. Nós vamos vencer Satanás. Como ele diz lá, o anjo ele fala em alta voz.
ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, versículo 10, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Aí, ó. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa é outra vantagem de Deus expulsar o diabo de lá. Não vai ter mais quem nos acuse. Gente, ele de dia e de noite está lá perturbando o nosso Deus. Rapaz, esse Charles, quem que ele acha? Que direito ele tem de pregar essas coisas? Que direito ele tem de exortar algum maior pecador? Eu posso passar aqui o ano todo só dizendo pecados e mais pecados que ele comete? Mas como que nós vencemos? Aqui, o versículo 11, o anjo ele diz: eles o venceram. Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós. Hoje nós vamos comemorar a ceia do Senhor e nós vamos declarar mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a nossa vitória. Porque o sangue de Jesus, o sangue puro do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi derramado sobre nós e espiritualmente fomos justificados perante Deus. Eu não sou justo, eu não sou perfeito, mas o Senhor Deus atribuiu justiça a mim. O Senhor Deus decretou: agora para mim, em Cristo, você é justo. Não porque você é o bonzão, mas porque o meu filho é o bom. Nós vencemos Satanás não pelo nosso próprio mérito, mas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado sobre nós. Segundo lugar, nós o vencemos porque nós testemunhamos a palavra de Deus. É isso que o diabo não quer que nós façamos. Nós vamos vencer quando esta igreja, quanto mais testemunha ela der, mais Satanás será derrotado nessa cidade, mais Satanás será derrotado na nossa vida, mais Satanás será derrotado na nossa família. Quanto mais testemunho de verdade nós dermos pela palavra de Deus, mais ele será derrotado. E só pode dar esse testemunho aqueles que foram realmente lavados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, eu estou aqui diante dos irmãos, dando testemunho. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho uma moral para fazer isso, mas porque um dia o sangue do Senhor Jesus Cristo me cobriu. O sangue do Senhor Jesus Cristo me lavou. E há poder no seu sangue. E ele declarou que mesmo eu, pecador do jeito que eu sou, eu poderia ser útil na mão do meu Deus. Você tem noção do que é isso? Desse privilégio. Porque todas aquelas acusações seriam verdadeiras. Mas Deus não se prendeu às acusações. Não existe uma compadecida. Existe o compadecido, que é o próprio Deus, que se compadeceu de nós e enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Por isso que nós não precisamos de outro que interceda por nós, nem agora, nem na hora da nossa morte, porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que nós precisávamos para termos acesso ao Pai. Ele é o nosso compadecido, Ele é que tem compaixão de nós. Compaixão tamanha a ponto de entregar todo o seu sangue em nosso favor. Nós não precisamos de outra ou de outro corredentor, porque nós já temos o maior, o absoluto. Meu irmão, é possível que o diabo ele esteja te acusando. Lembre-se que o sangue de Jesus foi derramado para te purificar. E que você pode vencer ele pelo seu testemunho da palavra de Deus. Em terceiro lugar, e é nesse ponto que eu quero desafiar você, igreja, e eu como pastor, eu sinto que nós precisamos melhorar nesse ponto. Nós vencemos o inimigo por causa do sangue do Cordeiro em primeiro lugar, por causa da palavra do testemunho que deram. E agora, em terceiro, nós vencemos porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Será que isso é uma realidade para a gente? Aqui eu sei que, em primeiro lugar, ele está falando daqueles que sofreram martírio.
As pessoas, hoje mesmo nós temos acompanhado o testemunho daquele irmão, pastor iraniano, que tem, nós não sabemos se ele já morreu ou não, mas que ele foi acusado por se tornar cristão, ele é acusado de proselitismo, né? E ele foi condenado à morte por enforcamento por causa disso. 3 oportunidades já deram para ele negar a fé dele. Seria tão mais fácil. Rapaz, você está achando que você é o bom, é? Nega logo, volta logo para a sua antiga religião, cara. Que aí você fica bem e volta para tua família. Ele não negou o sangue do Cordeiro, ele está dando testemunho. E ele está dizendo que a vida dele não é mais importante do que Jesus vai dar para ele depois. Será que você tem amado a sua vida? De repente você pode falar, mas aqui no Brasil não existe martírio, né? A gente não precisa. Gente, existe muita luta assim. Talvez você não é morto, degolado ou decapitado, mas sabe como você pode ser morto? Simplesmente ninguém mais vai querer falar contigo só pelo fato de você querer ser crente de verdade. É aquela morte relacional. De repente você vai ser morto pela galera da sua própria família. Não, você não é mais meu filho. Gente, aconteceu já com pessoas aqui da nossa igreja isso. Não, você, cara, você se tornou crente, ó. Pra mim, você morreu. Já aconteceu isso. É uma forma de martírio, sim. Mas o que eu queria colocar para vocês que é uma forma interessante e muito triste de nós amarmos a nossa própria vida diante da morte é quando Deus ele requer que nós usemos a nossa vida para Ele e a gente considera a nossa vida importante demais e não a doamos totalmente. Quer ver? Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar uma pessoa aqui aleatoriamente. Deivalzinho aqui, por favor. Me ajuda aqui numa ilustração. Você entregou sua vida para o Senhor Jesus? Tá, vamos fazer de conta que eu sou o Senhor Jesus, tá bom? Você entregou sua vida para mim? Então tudo que é meu. Então pega lá a tua esposa, que então ela é minha. Tu tem filho? Então pode trazer também. Aproveitar enquanto ele está acordado. Então essa é a sua família. Então se é tua, então é minha agora. Tá. Você tem casa? Tá chato. Sua casa é minha agora. Mulher, cadê a chave? Já deu o carro, então é meu também. Então é meu. Tem dinheiro, conta bancária, celular, isso. Vai dando tudo. Até o da Amanda veio aqui também. Isso, daqui. Beleza. Só que sabe o que eu quero mais? Cara, eu quero mandar essa filha aqui pra... A gente brinca, mas é fácil isso, Kaká. É fácil, Fátima. A gente não mandou nem pra África, mandou ali pra Atibaia. É fácil isso. Quando o filho fala, pai, sei lá, eu quero ir lá. Filho, mas lá é muito perigoso, tô matando crente. Mas Deus falou que eu quero ir pra lá. Chegar, é minha, cara. Será que nós não vamos amar a nossa vida diante da morte, talvez da distância? Às vezes a gente ama, não tem nem isso acontecendo. Só que a gente fala assim, ó, esse aqui, ó, vai ser pastor. Que legal. Fica aqui do meu lado aqui, Gugu. Será que a gente faz isso? Será que a gente fala, nossa, mas esse cara vai viver na pobreza e vai ser pastor lá nas Filipinas? Será que nós, como pais, a gente libera? Fala assim. Se teu filho fala para você, pai, eu quero ser missionário, pai. Qual é a tua reação? Que alegria? Ou ai? Pode voltar. Obrigado, beleza. Às vezes a gente ama a vida assim, irmão.
Às vezes, poxa, mas esse carro é novinho, cara, vou dar para Deus? Vou consagrar ele para o Senhor? Estou amando a minha vida. E não é nem em face à morte. É em face talvez uma perda. É em face talvez uma falta de conforto. Será que nós não amamos muito a nossa vida? Se Deus chegar, Sérgio, irmã, olha, eu quero que vocês larguem tudo, eu quero que vocês me sirvam. Será que nós não vamos olhar, poxa, mas e tudo que eu construí? Grande porcaria, vai ficar pro anticristo isso daí. E o que o Senhor está construindo? Será que não é mais importante? Será que em face, não é nem da morte, mas em face da escassez, da diminuição do sustento, será que em face disso a gente não considera a nossa vida muito importante? Para a gente vencer o diabo, a gente tem que estar disposto a abrir mão do nosso conforto, a abrir mão da própria vida em face da morte. Eu falar, puxa, meu irmão tá lá no seminário, pô, não vou deixar ele passar necessidade, eu tô junto com ele. O que tá faltando? O que você acha que eu posso te ajudar mais? Eu vou dividir o sustento da minha família com a tua. É do missionário que tá lá longe sozinho. Não, eu vou aí te ver, cara, só pra eu ir orar com você. Eu queria encerrar essa mensagem compartilhando um testemunho. Ontem, quando eu fui para Itapeva, eu pude me lembrar 11 anos atrás. Quando eu fui para o seminário, irmãos, eu não tinha noção de que era para eu ser pastor. Eu não sabia. Na verdade, eu estava meio que correndo disso. Porque, irmãos, ser pastor é muito bom. Mas tem muitas dificuldades que outros seres humanos que não são pastor não conhecem. Quando eu vim para o seminário, eu saí da minha cidade, eu abri mão da minha família, abri mão do meu emprego, eu trabalhava na prefeitura do Rio. Tinha um salário muito bom, para um cara solteiro. Tinha alguns projetos de ordem profissional. E eu entendi isso, que Deus queria que eu o servisse. E eu não sabia exatamente aonde. Eu fui então aí abrir mão disso tudo. E eu percebi que eu precisava ser treinado. E um lugar que poderia treinar não só a minha cabeça, mas o meu caráter era aqui no Palavra da Vida. Por isso que eu valorizo sim muito essa escola assim. Porque foi um instrumento muito importante de Deus para mim. Eu sei que existem outros seminários que são bons, que pregam a Palavra de Deus. Eu estou citando esse porque foi, para a minha vida, algo muito especial, muito importante. Quando eu fui então para o seminário, eu não sabia, não tinha essa noção de que Deus queria que eu fosse pastor. O que eu tinha certeza, e isso eu posso dizer para a tua vida hoje, é que Deus quer que você seja um crente fiel. E eu entendi que eu precisava ser treinado e ser tratado em algumas áreas do meu caráter antes de poder servir o Senhor melhor. Mas Deus ia tratar enquanto eu estava servindo Ele. Então, em 98, eu entrei no seminário. E naquele ano, eu participei do Grupo Impacto, que na época era apenas um CC. Sabe o Grupo Impacto, esse que vem? Inclusive, eles voltam no dia 19 de maio, aqui na igreja. Então, eu fiz parte do Grupo Impacto, que faz ministérios em várias igrejas. Quando eu fui, então, para o segundo ano, eu precisava ir para uma igreja, fazer um ministério de final de semana, igual o que o Renato fez, igual o que outros missionários, outros seminaristas fizeram. E aí, para onde eu vou? Eu acostumado com igrejas grandes, mas eu tinha isso no meu coração. Senhor, a vida ela não é importante para mim. E eu quero te obedecer, Senhor. Eu não importo se eu vou estar numa igreja grande, se eu vou ganhar dinheiro. Eu não importo nada disso, eu só quero estar na tua vontade. Eu só quero fazer o que te agrada. Eu orei por isso e pedi para o pastor que era o responsável pelo setor ministério, pastor Marcelo Silva na época. Eu orei por ele, Senhor, toca no teu servo, mostra para ele para onde eu devo ir. E eu fui compartilhar isso para ele. Pastor Marcelo, eu queria declarar para o Senhor que eu tenho orado pelo Senhor. E eu quero dizer que, olha, eu quero ir para onde o Senhor mandar que eu vá. Eu não preciso ir para uma igreja grande, eu não preciso... Eu quero ir para onde Deus entender que eu preciso, onde há muita necessidade. Eu quero atender a necessidade. Outro dia, então, ele me chamou e falou, tem uma igreja
numa cidade bem pequena aqui no sul de Minas, chamada Itapeva. Essa igreja tem 9 membros. É uma congregação da igreja de Monte Verde. E lá eles estão precisando de alguém para ajudar. O que você acha? Pastor, se lá eu vou poder ser útil ao Senhor, eu quero isso. Só que é o seguinte, cara, eles não tem carro, não tem ninguém vindo para cá, tu vai ter que se virar para chegar lá. Vambora. Amanhã o pastor vem aí. Seria uma oportunidade de você conversar com ele. E foi lá que eu conheci o pastor Arvaldo. Alguns irmãos já conhecem o pastor Arvaldo, eu quero trazer ele aqui para pregar aqui. Esse pastor Arvaldo foi tão importante na minha vida, o testemunho, ele me deu tantas oportunidades, eu aprendi tanto durante aqueles 2 anos que eu estive lá. Deus me deu oportunidades, só que era o seguinte, pegava minha mochila, minha bolsa, com livros, com roupa, com tudo que eu ia usar durante o final de semana. Quem já foi lá no seminário sabe que não é fácil. Vai, põe aquilo nas costas, vai descendo, até lá na portaria onde tinha um ponto de ônibus. É um pedaço maneiro, uma subidinha boa. Pegava o ônibus e soltava na rodoviária de Atibaia. Pegava na rodoviária de Atibaia e soltava na rodoviária de Bragança. Na rodoviária de Bragança, eu tinha que ficar acordado, porque em Itapeva não tinha rodoviária. Então se eu dormisse, perdia a cidade. Eu ia. Quantas vezes a igreja não tinha condição de pagar a minha ida? Aí eu ia lá, pedia para a Cris, pedia para os meus pais, às vezes os meus colegas ali de quarto me ajudavam, para eu pelo menos ir. Talvez podiam falar, não, mas a igreja ela tem obrigação de pagar a passagem, pelo menos isso. Eu ia fazer o quê? A igreja lá precisando, só porque eles não podem pagar minha passagem, então não vou para o ministério. Isso seria mercenário. É assim que se faz o evangelho crescer? É assim que se prega a palavra? Se não me pagar a passagem, então não vou. Que isso? Meus colegas me ajudavam. Eu pegava, ia de ônibus para lá. A gente sempre era benção. Dormia em qualquer lugar. Tinha casas que as pessoas... Todas as casas, sempre com muito carinho. Às vezes eu dormia na sala, no colchão. Às vezes eu dormia num quarto, num colchão. Às vezes eu dormia numa cama. Onde precisar. Domingo estava lá, sábado e domingo. Quantas vezes para voltar? Puxa, como eu gostaria, gente, de voltar para casa no domingo, à noite, depois do culto. Porque aí eu poderia dormir, segunda-feira é a folga dos seminaristas. Como eu gostaria. Mas não dava, ninguém passava lá. O último ônibus saía às 7 horas, indo para Bragança, pronto. Quantas vezes eu tinha que na segunda-feira acordar cedo, às 6 da manhã, que era um momento de folga que eu poderia dormir um pouco mais. E esse irmão que me acolheu nesse final de semana, o Valmir, grande amigo que eu tenho, charado nosso amigo aqui, me acordava, me levava no ponto. Quantas vezes o pastor Arvaldo, eu tinha que chegar, pastor Arvaldo, não tem dinheiro para voltar, pastor. E eu via o pastor Arvaldo tirando do bolso dele, contando as moedinhas para me dar o dinheiro para voltar. Para conseguir voltar para o seminário. E às vezes eu ia dentro do ônibus capotado de cansaço, mas eu não podia dormir porque ele ia me soltar lá no pontilhão de Atibaia. Não ia parar na rodoviária. Se eu dormisse, eu perdia o ponto de novo. Quantas oportunidades eu tive de dentro do ônibus falar de Jesus para a pessoa que estava do meu lado. O ministério não era só lá em Itapeva, mas era na viagem também. Gente, vocês acham que isso me fez ser uma pessoa pior? Ou que isso fortaleceu o meu caráter? Minha vida não é preciosa para Deus. Minha família sabe disso. E a Cris, ela tem a mesma filosofia que eu. As minhas filhas são muito especiais. Mas se Deus quiser que elas sejam missionárias, que elas vão para lá para onde ninguém quer ir, se for essa a vontade de Deus, eu vou ficar muito feliz com isso. Assim como também, se Deus quiser que elas sejam esposas e treinem os seus filhos para a glória de Deus, para que eles sejam missionários na mão de Deus, também vou ficar feliz do mesmo jeito. A vida não é preciosa para mim. Mas será que ela é preciosa para você? Será que Deus tem falado com você? Será que Deus, de repente, Deus não quer que seja você que vá
para a obra longe. Deus quer que você fique aqui na obra aqui. Você está se acovardando, está se escondendo. Talvez Deus não quer apenas que você seja um missionário no seu trabalho, mas que o seu lar seja um centro de apoio a seminaristas, a missionários, a obreiros. Será que o seu lar é esse centro de apoio? Ou será que a sua família não é nada? Não, se me pedir eu ajudo. Cara, isso não é o ministério de Cristo não, cara. O ministério de Cristo não é reativo, ele é proativo. Ele toma a iniciativa. Será que você tem, talvez, aproveitado ali, porque eu não vou sair de casa, vou ficar assistindo aqui em casa. Às vezes a vida é tão preciosa para você mesmo que você não está disposto nem a vir para a igreja para participar do culto. Eu sei de algumas pessoas que não têm condições. Mas será que você é uma delas? Será que a vida é preciosa para você, meu irmão? Gente, eu voltava para casa, cansado. Para minha casa, que era o seminário, né? Acabadão. Tinha vezes que eu dormia no ônibus e eu acordava desesperado. Ai, será que eu passei? Mas eu sentia uma alegria. E que eu sinto até hoje. Eu queria muito que vocês sentissem essa mesma alegria que eu sinto. Que eu sentia com tanta intensidade hoje, eu sinto também, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não estou aqui em Serra Negra porque eu ganho muito. Eu já falei isso para a minha igreja. Se acontecer de chegar, pastor, olha, deu aqui um problema que ninguém conseguiu receber o salário, não tem como pagar o seu salário. Gente, eu estou aqui com vocês. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Eu não estou aqui. Porque eu falei, se a igreja disser para mim, ó, nós não temos condições de sustentar. Eu sei que eu estou colocando aqui uma situação absurda. Gente, não é isso que vai me tirar daqui. Só tem duas coisas que vão me tirar daqui. É lógico que uma última, sempre é a vontade de Deus. Mas se vocês falarem para mim, pastor, olha, obrigado, deu o seu tempo. Aí acabou. Eu não vou brigar para ficar. Se a igreja chegar para mim e falar, pastor, olha, foi muito bom, obrigado, olha, mas a gente acha que o senhor não deve mais continuar sendo nosso pastor. Eu falo isso para vocês, está sendo gravado aqui. Vocês não vão ouvir um A da minha parte. A única coisa que vocês vão ouvir vai ser, gente, muito obrigado pela oportunidade. Vou pegar o meu chapeuzinho, minha família e vou embora. Mas dinheiro não. Dificuldade, isso não vai me tirar, não. Mas será que tira você do ministério? Será que a sua vida é muito preciosa para você mesmo? Ou será que você faria isso que nós fizemos aqui na ilustração? Ah, você é meu mesmo? Então me dá seu carro para me servir. Me dá a sua conta bancária para me servir. Me dá a sua agenda para me servir. Me dá os seus filhos para mim. Será que você considera a vida preciosa demais? Nós vencemos o nosso inimigo, primeiro, pelo sangue do Cordeiro derramado por nós. Não é nosso mérito. Segundo, pelo testemunho que é dado na palavra de Deus. E terceiro, nós vamos vencer o diabo quando a gente não valorizar tanto a nossa própria vida, o nosso conforto. Irmãos, estou pregando com muito carinho porque eu não quero que o irmão seja coagido de forma alguma. Mas diante de Deus, eu quero perguntar para você: será que a tua vida toda está na mão de Jesus mesmo? Ou será que nesse ponto Satanás tem tido vitória sobre a sua vida? Porque toda vez que você olhar para o que você tem, para o que você é com egoísmo, Satanás está ganhando terreno. Pode acontecer que em determinado momento ele não só ganhe terreno, mas ele comece a ter algum domínio sobre a sua vida, com as suas ideias, com as suas sugestões. Sabe o que eu quero hoje, gente? Sabe o que eu sonho para a nossa igreja? Que todos os crentes aqui só estejam aqui porque Deus mandou. Só estejam nessa congregação aqui porque tem convicção de que é aqui que Deus tem ministério. Porque o resto vai estar para o campo. O resto vai estar servindo. Só vão ficar aqui na base aquelas pessoas que têm convicção de que Deus as quer aqui. Mas que as demais
possam estar no campo trabalhando. E eu tenho certeza que essa igreja pode enviar quantos forem, ela não vai esvaziar, pelo contrário, ela vai crescer. Porque a igreja é assim, ela envia, ela manda, o povo sai para trabalhar e ela só cresce. Essa é a grande beleza de missões. Não pensem que vamos mandar todo mundo embora e vai acabar. Não vai. Não vai. Mas será que você considera a sua vida, a sua carreira, os seus bens preciosos demais? Puxa, eu demorei tanto tempo para conquistar. Isso não é importante, gente. Não é importante. Sabe o que eu quero então? Que a nossa igreja seja essa igreja formada por pessoas cuja vida está completamente na mão dele. Senhor, essa vida não é preciosa para mim. Eu queria que você dissesse isso para Deus. De uma forma muito honesta. Senhor, a minha vida não é preciosa para mim. Mais preciosa para mim é o teu ministério. Mais precioso para mim é o Senhor. Mais precioso para mim é o que o Senhor vai me dar na eternidade. Mais precioso para mim é saber que tem pessoas que vão ser salvas pela minha vida. Mais precioso para mim é o Evangelho. Será que a tua vida é preciosa demais para você? Será que você valoriza coisinhas que te afastam desse projeto de Deus para a tua vida? Será que você não considera demais o que você tem e o que você é? Eu quero desafiar essa igreja para que cada um de nós não tenhamos a nossa vida como preciosa para nós. E assim a gente vai dar mais um passo contra o nosso inimigo. Baixe sua cabeça nesse momento. Tenha um tempo de reflexão. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor, a minha vida não é preciosa. Mas fala com sinceridade, porque Ele sabe quando você está sendo falso com Ele. Diga para o Senhor, Senhor, minha vida ela não é preciosa para mim. Senhor, o Senhor é precioso para mim. E é facilmente detectável quando a sua vida é preciosa demais para você. Porque simplesmente você não vai estar no movimento como Deus manda. Se você considerar a sua vida preciosa demais para você, você simplesmente vai querer executar o Evangelho segundo o seu jeito, não segundo o jeito de Deus. É muito fácil detectar aquelas pessoas cujo Evangelho não é mais precioso do que a própria vida para eles. Porque os seus bens não vão estar na mão de Deus, a sua agenda não vai estar na mão de Deus, os seus filhos não vão ser encorajados a estarem na mão de Deus. Os projetos que eles vão ter são projetos mesquinhos, humanos e passageiros. Não são projetos eternos de transformação e de reino de Deus. É facinho detectar as pessoas cuja vida é preciosa demais para elas. Eu quero encerrar com essa oração, essa passagem, essa parte. Senhor, em nome de Jesus, ajuda o teu povo, para que a vida não seja tão preciosa para eles, mas que a tua vida, o teu ministério, o teu evangelho seja mais importante para todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desprender daquilo que nos prende. Ajuda-nos a abrir mão daquilo que tem nos atrapalhado. E que possamos estar inteiramente nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.